Bom, quero conversar com vocês nessa manhã sobre a nossa cidade e a nossa responsabilidade com a nossa cidade. Já conversei um pouquinho sobre isso aqui com a igreja no ano passado, se não me falha a memória, em janeiro do ano passado. Mas alguns acontecimentos, principalmente agora, no mês de junho, me fizeram repensar nesse tema, nessa conversa, e também uma espécie de introdução, de um gatilho na nossa mente, que eu gostaria de dar, de propor, nos preparando para uma série que está por vir, que tem a ver também com o nosso compromisso com a cidade, sobretudo com as pessoas da cidade. Então, os acontecimentos que rolaram no Brasil ao longo do mês de junho me fizeram revisitar esse texto e pensar nesse texto, como também essa nova série que está por vir aqui na nossa igreja. Porque a gente está vivendo um momento muito difícil aqui no nosso país. A nossa relação com as pessoas que possuem valores, ideias, comportamentos muito diferentes do nosso, tem sido um grande problema, porque como povo de Deus, como cristãos que nós somos, a gente tem sim, a gente carrega e deveria carregar um conjunto de princípios, de verdades, que foi dada por Deus e que Deus espera que a gente obedeça, que a gente cumpra. Então a gente acredita que essa é a forma de cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Obedecendo às verdades e os princípios do Senhor é a maneira pela qual nós desfrutaremos e desfrutamos da vida abundante que Jesus prometeu para a gente. A gente tem que lidar com pessoas que não creem no que a gente crê, que não seguem o que a gente segue. Muito pelo contrário. A gente precisa lidar com pessoas no dia de hoje que pensam absolutamente diferente de nós, se comportam absolutamente diferente de nós e, por incrível que pareça, se sentem absolutamente confortáveis de impor a nós, cristãos, um novo jeito de pensar, a sua forma de agir, o seu jeito e a maneira de se comportar. Ou seja, a gente tem que aceitar o que os diferentes pensam. Forçadamente. Esse ambiente, no Brasil e no mundo, tem feito com que as nossas relações se desgastem. Ultimamente, uma chama se acendeu aqui no nosso país, nas nossas relações, por causa de um sermão de um pastor sobre o orgulho gay. O mês de junho foi o mês considerado o mês do orgulho gay. Não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Isso inflamou tanto as relações e provocou tantos conflitos que a gente perdeu o número de confusões e brigas que aconteceram por aí entre evangélicos e o público LGBTQIA+, principalmente nas redes sociais. Há uma guerra nas redes sociais, por causa desse start de um sermão pregado por um pastor famoso, que nem foi pregado aqui no Brasil, foi pregado na igreja dele, fora do Brasil. Eu li no Twitter essa semana de alguns economistas e alguns cientistas políticos que a boa democracia do nosso país, ela está em ruínas. Eles diziam que, diante desses fatos que estão aí diante da gente, diante de nós, o que resta para a gente são duas opções. Ou a gente reage, ou a gente luta, vai para cima, para a guerra, ou a gente arruma um jeito de sair do Brasil e morar em outro lugar. Porque a ditadura está posta, sobretudo, depois da decisão do TSE de tornar Bolsonaro inelegível para a próxima eleição.
Isso aconteceu há 2 dias. E as redes sociais explodiram de conflitos entre direita e esquerda. Bolsonaro, Lula. Evangélicos versus LGBTQIA+. Evangélicos versus ideologia nas escolas. Bom, fato é, e o que está diante de nós é que a nossa sociedade está em ebulição. A gente está em guerra. Parece que a cidade virou um ringue. E o mais forte é quem vai vencer. O mais forte é quem deve lutar para sobreviver. É guerra, gente, é luta. Mas eu tenho um recado do Senhor para a sua vida, para a minha, para a nossa vida nessa manhã. Deus nos chama para conviver no meio dessa realidade. Não com rivalidade, mas encarando todo esse cenário como uma grande oportunidade. Aproximadamente 500 anos antes de Cristo, a Babilônia, um povo pagão, inimigo, decidiu invadir a cidade de Judá, em Jerusalém, destruir tudo o que eles pudessem nessa cidade. E como se não bastassem, eles sequestraram várias pessoas, sobretudo as pessoas de destaque, de mais influência nessa cidade, para levar para a Babilônia. O objetivo era, além de causar mal ao povo de Israel, era, ao levar esse povo para a Babilônia, mudar a mentalidade deles na Babilônia. Fazer com que eles pensassem como babilônicos. Isto é, fazer com que eles adotassem as ideias babilônicas, as morais babilônicas, o estilo de vida babilônico. Fazer com que eles se tornassem, de fato, cidadãos babilônicos. Isso foi muito sofrido para o povo de Israel, dentro do contexto de opressão, onde famílias foram devastadas, o templo foi destruído. E nesse contexto todo, Deus envia uma carta por meio do profeta Jeremias a esse povo que foi sequestrado para a Babilônia, sobre como eles deveriam se comportar lá nessa cidade. Nessa cidade que tem pessoas muito diferentes, nessa cidade que tem pessoas pensando absolutamente coisas contrárias à fé do povo de Deus, nessa cidade que tem pessoas comercializando tudo, todos, inclusive corpos humanos em favor da sua prosperidade, nessa cidade onde a moralidade ela é absolutamente relativa e plural, enfim, Babilônia. O povo sequestrado recebe uma carta do profeta. E eu quero ler uma porção dessa carta do Senhor ao seu povo, de como eles deveriam viver e conviver na Babilônia. Para isso, eu quero ler com os irmãos o texto de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, de 4 a 14. Você pode acompanhar aqui comigo na projeção. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não
os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os despertei, e os trarei de volta para o lugar de onde os despertei, diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Que Ele a aplique no nosso coração. Amém? No contexto de cativeiro, no contexto de opressão, de imposição, de morte, como que você se sentiria a ler essa carta? Imagine você que teve a sua família dilacerada por um império inimigo, pela Babilônia. Imagine você vendo sua esposa sendo violentada de todas as formas, seus filhos esquartejados, amigos sendo sequestrados para essa cidade receber uma carta como essa lá no cativeiro. Nessa carta, Deus dá para o seu povo 4 instruções muito curiosas, preciosas e também poderosas de como eles deveriam se comportar numa cidade como a Babilônia. A primeira instrução que o Senhor nos dá está no versículo 5. Habitem na cidade. Habitem na cidade. O texto nos diz, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. No verso 5 você pode me acompanhar aqui. Bom, o que esse texto nos diz, o que esse versículo mais precisamente nos diz, é que eles deviam planejar a vida de tal forma que eles deveriam pensar que vão passar bastante tempo lá. Vai dar muito tempo para você comprar minha casa e minha dívida e pagar. Você vai ficar lá. Planejem ficar na Babilônia. Eu não quero que vocês fiquem na Babilônia pensando em sair de lá. Em pouco tempo que eu estou aqui em Indaiatuba, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que estão com vontade, estão pensando em deixar a cidade. Eu pergunto, por quê? Porque a cidade está ficando muito cheia. Muito carro, já tem trânsito e eu gosto de um lugar mais tranquilo. Então, por muito pouco, a gente está pensando em deixar a cidade. E Deus está dizendo, apesar de tudo, fiquem na cidade. Construam casas aí. Plantem jardins. Não dá para você plantar jardim e ver a flor crescer se você não investir tempo, se você não acompanhar esse processo. Deus está dizendo, preparem-se para ficar na cidade. O segundo recado que Deus nos dá, a segunda instrução que Deus dá a esse povo na Babilônia é, multipliquem-se. Multipliquem-se. Chegou a hora de vocês crescerem na cidade. Não se diminua, mas isso tem a ver com crescer em número, obviamente, como povo de Deus, mas sem deixar que a Babilônia influencie a sua mente. Mas sem deixar que a Babilônia mexa na sua forma de pensar. Deem-se casamento, construam famílias nesse lugar, mas não abram mão da sua identidade, povo de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Isso que a palavra que Deus está dizendo. Não abram mão da sua identidade, mas cresçam. Cresçam. O terceiro recado, a terceira instrução que Deus dá para o seu povo é: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade. O texto, versículo 7 nos diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, da Babilônia.
Sabe o que Deus está nos dizendo aqui? Algo extraordinário, chocante e fora das nossas expectativas, e muito menos das expectativas do povo de Israel que estava lá lendo e ouvindo essa carta. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Que vocês, povo de Israel, devem trabalhar pela paz da cidade. E a prosperidade dela vai impactar a sua prosperidade. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, olha só, se preocupa com a cidade, deixa que eu me preocupo com vocês. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, a prosperidade de vocês, meu povo, depende da prosperidade do Brasil. A prosperidade evangélicos, a prosperidade cristãos, a prosperidade de vocês depende da prosperidade das pessoas que pensam também diferente de vocês. Isso quer dizer que, morando na Babilônia e crescendo na Babilônia, eles deviam usar os dons, os talentos, eles deviam trabalhar para o bem dos outros. Eles não deviam usar a cidade para benefício próprio, de querer fazer prosélito em benefício próprio, de poder tirar vantagem sobre os outros em benefício próprio. Não é isso que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo, prestem atenção. Eu coloquei vocês aí para que vocês abençoem os dali, os que estão à sua volta. Por isso, inclusive, cresçam e multipliquem-se. Porque quanto maior vocês forem, mais vocês vão poder servir. Mais vocês vão poder impactar a Babilônia. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E além de buscar habitar na cidade, crescer na cidade, além de trabalhar pela prosperidade da cidade, Deus está dizendo, façam reuniões de oração e intercedam pela Babilônia. Orem por ela, isso que diz aqui no verso 7. Orem pela cidade. Por alguma razão, é por meio da oração, por um critério, um decreto divino, uma vontade divina, é que por meio da oração Deus decidiu agir e atuar na cidade. Então a gente ora para que por meio da oração as coisas aconteçam. Deus está dizendo, orem pela cidade. E quando a gente ora, a gente entende que as nossas relações não são puramente materiais. A gente vive submersos dentro de uma realidade espiritual. É isso que Paulo, apóstolo, nos ensina quando ele diz que a gente deveria, pelo menos, permanecer firme e inabalável, porque a nossa guerra, porque a nossa luta, porque as nossas relações não são apenas com forças físicas, com pessoas e etc., mas são com principados e potestados nas regiões celestiais. Isto é, nós estamos sim numa guerra espiritual, numa relação espiritual, seja com os iguais ou os diferentes. Esse texto é muito curioso, porque ele faz nos chamar a atenção para o que aconteceu não só lá na Babilônia, mas o que acontece hoje na nossa realidade. Porque o ambiente que a gente está vivendo não pode ser tratado de uma forma cruel, de uma forma bélica e com rivalidade. O que Deus está ensinando para o seu povo é: encarem e se relacionem com a cidade, com os diferentes, com os que pensam absolutamente diferente de você, inclusive com os que querem machucar você como uma oportunidade. E agora a gente percebe que no meio desse emaranhado, no meio dessa carta, no meio desse contexto, alguns falsos profetas, alguns pastores, alguns líderes religiosos daquela época, diziam que o povo de Israel devia agir diferente. Dizia que o povo de Israel devia encarar essa realidade, devia enfrentar, devia ir para cima, devia guerrear mesmo.
é guerra, é luta. Porque como se pode, um povo inimigo invade a sua casa, destrói você, destrói o seu templo, a tua fé, e você vai ficar sem fazer nada? E você não vai reagir, e você não vai lutar, e você não vai militar contra esse povo? Eles diziam, olha, não se importa com a Babilônia não, vamos reagir contra esse povo. Vamos ser mesmo inimigo deles, porque eles são nossos inimigos, então a gente vai partir para cima, nós vamos para o abate. Vence o mais forte, porque vocês não vão impor aqui as coisas que vocês querem, não. Era isso que os falsos profetas estavam dizendo. Continue lendo o texto dessa carta. A Babilônia quer mudar a identidade de vocês, ela quer fazer com que vocês pensem diferentes. Olha só, vamos inclusive orar, pega os salmos imprecatórios aí e vamos orar todos para Deus destruir esse povo de finalmente acabar com eles. É assim que a gente tem que reagir com esse povo aí. Vamos fazer uma marcha para destruir esse povo. Deus diz, eu não enviei esses profetas aí. Eles estão mentindo. Não é assim que eu estou dizendo para vocês reagirem, meu povo. Não é dessa forma. Vocês precisam entender que a prosperidade de vocês depende da prosperidade da Babilônia. Sabe o que Deus quer dizer com essa afirmação e nesse contexto todo? Deus está querendo dizer que Ele deseja trazer paz, que Ele tem interesse de trazer prosperidade, que Ele tem interesse de trazer vida para as pessoas na cidade por meio da gente, por meio de nós. Enquanto a gente serve pessoas, enquanto a gente se ocupa em fazer o bem, não olhando a quem e sem esperar nada em troca, enquanto a gente está ocupado e investindo tempo e ações nessas tarefas, nos próximos, que pensam inclusive diferente, Deus está, abre aspas, ocupado conosco, pensando e agindo e abençoando a nossa vida, enquanto a gente serve os outros, e também abençoando os outros. Enquanto servimos, Deus também nos serve. Enquanto cuidamos de pessoas, enquanto estamos ocupados e atentos às necessidades, inclusive dos nossos diferentes, Deus está ocupado e graciosamente servindo a nós, a você e a mim. E essas palavras de Deus carregam um motivo muito amoroso por detrás, muito gracioso, muito misericordioso por detrás. Porque é por meio da graça de Deus, é por causa do amor de Deus, que Deus está disposto a se infiltrar nos lugares mais sufocantes, mais difíceis, de ter contato com pessoas, através de nós, pessoas das mais diferentes de nós, para que essas pessoas o conheçam como um Deus de amor, como um Deus de graça, como um Deus de prosperidade e um Deus de justiça. Deus está interessado em se comunicar também ao mundo, não apenas pela sua palavra, que é soberana, é suficiente, mas também através de nós, para que as pessoas conheçam quem Ele é. É isso que Deus está ensinando para o povo aqui, o povo de Israel na Babilônia. Deus tem propósitos com esse exílio. Deus tem planos com essa intervenção da Babilônia no povo de Israel. Deus tem interesses muito amorosos e misericordiosos com esse episódio que está acontecendo. Porque além de colocar o povo lá para ter contato com a Babilônia, para influenciar a Babilônia, Deus tem um interesse muito grande com as vidas também da Babilônia, não só com as vidas do povo de Israel. Deus está por detrás desse palco. Deus está por detrás do que está acontecendo aqui. Por 3 vezes, se você observar ao longo, inicialmente já no verso 4, por 3 vezes ao longo dessa carta, Deus diz com todas as letras que Ele mesmo deportou, que Ele mesmo levou o povo de Israel para a cidade. Veja o verso 4 comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel,
a todos os exilados que deportei. Sabe o que significa isso aqui? Em outras palavras, Deus está exercendo aqui a sua soberania absoluta, até por meio dos maldosos, sobre a igreja e sobre os maldosos. Deportar é muito mais do que você pedir para a pessoa ir embora. Deportar é você pegar ela pela mão e dizer, vai embora. Eu vou te conduzir lá. É você pegar um estrangeiro, colocar dentro do avião, de algum avião e dizer, você vai agora para o seu país. Você conduz a pessoa até aquele lugar. Então, enquanto a Babilônia está achando que é ela que está dominando, é Deus que está por detrás, reinando soberanamente. Tanto, como eu disse, tanto sobre o povo de Israel, quanto a própria Babilônia. É Deus que está guiando e conduzindo toda essa realidade que a gente vive hoje, inclusive no Brasil. É tolice achar que nós somos protagonistas e exclusivistas e, enfim, controladores absolutos dos acontecimentos da vida. É tolice. Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas é difícil, é confuso. É por isso que ao longo da sabedoria judaica, ao longo da sabedoria bíblica, a gente precisa harmonizar a sabedoria que é explícita, por exemplo, a sabedoria de Deus, que é explícita, por exemplo, no livro de Provérbios, com a sabedoria relativamente confusa, onde a conta não fecha, com o livro de Eclesiastes, mas também com a sabedoria oculta, que Deus não explica o porquê do que acontece no mundo quando você lê o livro de Jó. É por isso que esses três livros, inclusive, caminham juntos. É por isso que também existe o livro de Salmos, onde os lamentos, as orações surgem querendo entender e pedindo ajuda, porque como que as coisas acontecem? Mas fato é que a fé se fundamenta e se sustenta em, independente do que aconteça, eu sei que é Deus que domina, controla com amor, graça, misericórdia e soberania o universo, a minha vida e a nossa vida. Mas Deus deportou o povo? Deportou. E eu disse que ele tem propósitos muito específicos aqui. Muito específicos para o povo de Israel e também para a Babilônia. Bom, quando nós lemos o texto, a gente percebe que eles vão passar nesse lugar da Babilônia pelo menos 70 anos. Por isso, como eu disse, dá tempo de fazer muita coisa, inclusive comprar casa. Construir casa, plantar jardim, ter família. Você vai passar um bom tempo nessa cidade. Não fique pensando em ir embora, não. Um dos propósitos do Senhor para o seu povo nesse lugar é colocar, sim, como eu disse aqui, a Babilônia em contato com o povo de Israel. A Babilônia era um lugar extremamente estratégico. Era uma cidade extremamente mercantilista, comercial, aonde vários povos, nações, trabalhadores e etc., de várias profissões diferentes, tinham que passar por ela para comercializar o seu produto. Era uma espécie guardada todas as proporções, mas todas mesmo, como São Paulo. Você sabe que o mercado brasileiro, ele começa em São Paulo. São Paulo é o embrião de muitos comércios aqui no Brasil. Então todo mundo passa por aqui. Santos é o porto. Muita coisa acontece também no Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro é uma cidade, tem petróleo lá, só para vocês saberem. Mas é tudo muito estratégico. Então Deus também tem estratégias. Deus também pensa, eu vou colocar o meu povo lá, e por meio do meu povo, não só a Babilônia, mas todo mundo que passar por ela vai ter contato comigo por meio do meu povo. É por isso que vocês, meu povo, não podem ficar pensando em sair daí, não. Vocês têm que trabalhar e demonstrar quem eu sou para esse povo babilônico e por quem passa pela Babilônia. Então, a Babilônia é um lugar estratégico para que ela mesma conheça o Deus de Israel, convivendo com o povo do Deus de Israel. Mas há um segundo propósito, muito curioso também, que é tratar, que é purificar o povo de Israel da idolatria que eles haviam se metido, que eles haviam se envolvido. O cativeiro, esse momento, esse ambiente cruel na fé do povo de Israel, foi um meio que Deus encontrou para mudar o seu povo, para chamar seu povo de volta para a realidade.
povo de Israel se envolveu com falsos deuses. O povo de Israel, antes do cativeiro, havia abandonado o Senhor. Havia deixado o Senhor de lado para poder buscar outros deuses. Eles se envolveram em idolatria. Eles simplesmente ignoraram o Senhor e resolveram viver do jeito dele. E quando a gente se envolve com a idolatria, a gente está dizendo que a gente prefere deuses que façam o que a gente quer. Que façam o que a gente gosta. Um Deus que concorde com as nossas ideias, com a nossa forma de pensar, que sacie os nossos apetites. Isso a Bíblia Sagrada chama de pecado. A gente foi criado para amar a Deus, para obedecer o que Ele diz e para usufruir da vida da maneira que Ele pretendeu e deseja que a gente usufrua. Não da nossa. Isso também significa dizer aqui que Deus não quer que a gente finja também em concordar com o que não é correto, com o que não é certo. Porque Deus está atento a isso, principalmente atento ao seu povo. Principalmente atento a como o seu povo se comporta. Então, quando Deus diz, trabalhem pela paz da cidade, encarem a cidade não com rivalidade, mas como uma oportunidade, acolham os diferentes, inclusive os seus inimigos, não reajam dessa forma bélica, violenta, como dizem os falsos profetas. Deus não está com isso dizendo que a gente tem que ser, obviamente, como os que pensam diferente. Deus não está, obviamente, querendo dizer que a gente tem que engolir pela goela abaixo o que eles propõem para alimentar a nossa alma. Não! Porque se assim não fosse, Deus não teria colocado o povo de Israel lá para poder tratar a idolatria do coração deles. Isto é, Deus tem padrões. Deus tem códigos morais, sim. Deus tem verdades. E estas verdades precisam ser obedecidas. Porque foi o meio pelo qual Deus escolheu que o nome dele seria também santificado na terra, como é santo nos céus. Porque foi o meio que Deus escolheu pela qual a gente usufruiria da vida abundante que ele prometeu e que ele planejou para que a gente vivesse. Ou seja, Deus está atento à nossa forma de pensar, à nossa conduta de vida. Então os propósitos foram dois. Colocar o povo da Babilônia em contato com o povo de Israel, mas também fazer com que esse tempo curasse o coração idólatra do povo de Israel, que tinham se voltado a falsos deuses. Por isso ele diz, agora chegou a hora de vocês clamarem. Orem a mim, eu vou ouvir vocês. Eu estou atento a vocês. E no meio da oração, e no meio desse processo de busca, e no meio desse processo de adversidade, você sabe, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de impossibilidade, de fraqueza, qual é o primeiro nome que você grita? Jesus. Ai, meu Deus. É ou não é? É isso que Deus queria fazer com o povo lá. Que eles, ao invés de gritarem, eu, qualquer Deus, que eles voltassem a gritar, ai, Senhor meu, ai, eu sou. Tira a gente daqui. E isso recuperaria a fé do povo de Israel. Isso tem tudo a ver com o nosso contexto hoje, queridos. Isso leva a considerar que tudo à nossa volta é uma oportunidade não de crescimento apenas, de prosperidade, de crescimento para os outros, mas também para a gente. A gente cresce quando a gente sabe reagir. A gente cresce quando a gente sabe agir para com os diferentes, os opressores. O nosso inimigo, presta bem atenção, o nosso inimigo não são as pessoas. O nosso inimigo é o pecado, que as pessoas carregam, que você carrega, que eu carrego. O nosso inimigo não são gente. O nosso inimigo
é o pecado, e também o Satanás, e também a nossa carne. Mas não são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Eu sei. O pecado está dentro de nós. Mas não é lutando e ferindo pessoas que a gente liberta essas pessoas. É servindo. É cuidando delas. É absolutamente diferente do que muitos estão dizendo aqui e diziam lá. Os movimentos de LGBTQIA+, os afro-religiosos, os políticos, eles devem ser olhados por nós, evangélicos, como uma oportunidade de demonstração de amor e serviço do nosso coração, não com rivalidade. Quando Paulo estava preso em Éfeso, escrevendo lá a carta aos Filipenses, muitos estavam falando mal de Paulo. Muitos estavam querendo matar o apóstolo Paulo. Paulo já estava preso. E sabe o que o apóstolo diz? Deixem falar. Pelo menos, o nome do Senhor Jesus está sendo anunciado. Pelo menos, Jesus está sendo falado. Pelo menos, o nome de Jesus está na boca deles, em outras palavras. É isso que o apóstolo Paulo fala, na sua carta aos Filipenses. Deixem falar. Mas nós não nos comportamos num espaço, numa realidade de forma agressiva, bélica, xenofóbica, homofóbica. Não é isso que Jesus ensinou para a gente. A gente não foi chamado para ser inimigo de ninguém. Mas se a gente tiver inimigo, a gente não usa as espadas de Pedro. A gente usa as toalhas e as bacias de Jesus para alcançar os corações. Essa é a nossa postura, a gente serve pessoas. Jesus ensinou a gente a amar os inimigos e a orar por quem persegue a gente. Não a levantar espada e discursos de ódio para destruir e achar que assim a gente convence. Não é assim que nós chegamos aqui. A nossa fé foi construída num pilar de graça, de misericórdia, de amor. E o Evangelho se encarrega de justificar ou não o pecador. O Evangelho se carrega do compromisso de colocar os nossos corações na parede, de purificar as mentes, de convencer os seres humanos da justiça, do pecado e do juízo. É a mensagem. Sabe, queridos, a gente não está aqui por acaso. A gente não está em Indaiatuba por acaso. Você não está no estado de São Paulo por acaso. Porque se os judeus tiveram que considerar deportados por Deus para a Babilônia, a gente também pode e deve considerar que nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. E se eles deviam considerar que receberam uma tarefa do Senhor para trazer paz à cidade, do jeito do Senhor, a gente também deve considerar. E a gente sabe que existe uma esperança para o mundo, é por isso que a gente não desiste do mundo. A gente sabe que existe uma esperança para o mundo e para as pessoas. E quem garantiu essa esperança? Jesus. Jesus garantiu essa esperança que um dia a gente estaria numa cidade santa, numa cidade perfeita, um lugar que inclusive que está sendo preparado por Ele. Porque foi por amor que Jesus se permitiu ser odiado, ser maltratado, ser insultado, para que um plano fosse cumprido e pessoas fossem abençoadas. Representando uma nação perfeita, Ele veio lidar com um povo imperfeito, para dar para a gente a esperança da gente ser perfeito um dia. E mesmo sendo inimigos dele, Ele veio chamar a gente de amigos. Esse é Jesus. É por isso que você está aqui. Porque teve graça para você.
teve compaixão com você, mesmo você pensando absolutamente diferente de Deus, mesmo você o ignorando, Deus não te ignorou. Mesmo não o amando, Deus expressou o amor dele por você, ferindo o próprio filho para que não tivesse que ferir você. E é esse o exemplo que ele espera de mim, de você. Porque uma vez que nós fomos acolhidos, a gente acolhe, a gente ama, a gente cuida. A toalha de Jesus, a bacia de Jesus, foi substituída pela madeira, pelo prego nas mãos de Jesus. Foi a tal ponto que toda essa realidade, toda a obra de Jesus na cruz foi para tornar possível que o mundo inteiro fosse chamado de irmão. Porque as Escrituras afirmam claramente que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. As Escrituras afirmam claramente que nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. A Escritura afirma que nós somos um povo escolhido, uma nação escolhida. Deus está na história construindo uma grande família para si. Uma família que Ele escolheu para ser diferente, para ser sal e luz em meio às trevas e a esse mundo sem sabor, esse mundo que apodrece. Mas a gente faz isso como irmão. A gente não conversa na perspectiva de um inimigo. A gente conversa na consciência de ser amigo. Foi isso que Jesus mostrou para nós. Foi isso que Ele tornou possível para você e para mim. Chega de espada de Pedro. É hora de toalha e bacia. É hora de diálogo. É hora de conversa. Não é hora de luta. Nós não estamos participando do UFC combate. Deu para entender? Nós estamos num jardim da graça, num campo do amor. Porque o perfeito amor lança fora o medo da nossa relação com Deus, da nossa relação com a gente, com o mundo. E a gente age a partir do amor perfeito que está em nós e atravessa por meio de nós para que alcance outras pessoas. Foi dando a outra face que Jesus mudou o mundo. Foi dando a outra face que Jesus sarou as nossas feridas. Foi dando a outra face que Jesus nos trouxe vida. Por isso, quanto que você se esforça para servir quem que é diferente de você? Quanto que você se esforça para se relacionar? Quanto que você se esforça para sentar à mesa com pessoas que são inclusive inimigas de você? Declaradas. Qual o nível de esforço que você faz? Conversando com o pastor Ademir essa semana, nos veio um assunto muito curioso, muito interessante e relevante. Eu não me recordo hoje, ou eu conto com muita facilidade quantos amigos, colegas, não crentes eu tenho. São pouquíssimos. Isso é muito triste. Porque a gente foi chamado para se relacionar com o mundo, para conviver no mundo, para estar no mundo, sem ser do mundo. A gente foi chamado para habitar na Babilônia, para crescer na Babilônia, para servir a Babilônia, para orar a Babilônia sem ser da Babilônia. E o que está acontecendo? Que eu tenho hoje poucos colegas que não são crentes. Isso é um desafio para mim também. Me aproximar de pessoas que precisam conhecer do amor e da graça de Deus por meio da minha vida. Que eles precisam se arrepender, aprender a se arrepender, como eu também preciso aprender a me arrepender. É um processo de caminhada, de vida, de construção. Qual a sua disposição? Quantos amigos não crentes você tem e você semeia
Porque se a gente quiser restaurar a paz na cidade, no Brasil, no mundo, a gente precisa trabalhar para que pessoas sejam acolhidas, sejam ouvidas, sejam servidas, sobretudo. Então é hora da gente pensar, queridos, missionalmente. Deixa eu explicar um conceito aqui para você. É consenso hoje em alguns centros acadêmicos e teológicos uma diferença muito didática entre missionário e missional. O termo missionário tem a ver, didaticamente, com uma proposta de você alcançar, servir pessoas fora da sua cultura, em outro lugar, em outro país, ou até mesmo em outro estado. O Brasil, basta você ir ali no Nordeste, é outro país, né? Do Sul é outro país, são culturas absolutamente diferentes. Agora, o termo missional é a nossa atenção e a nossa disposição de nos ocupar e servir pessoas do nosso bairro, da nossa cidade, do aqui, do ali. Missionário, do além. Missional, do aqui, do ali, do aqui perto. Chegou a hora da gente assumir essas posturas. E é isso que Jesus nos ensina. A gente deveria ser discípulo deles em todos os lugares ao mesmo tempo. Jerusalém, Judéia, Samaria e até... Não é um lugar ou outro, são os 3 lugares ao mesmo tempo, são as 3 realidades ao mesmo tempo. Então nos preocupar com a cidade é sermos missionais. E o que Deus está fazendo com o povo de Israel, fez com o povo de Israel, foi tornar também o povo de Israel, além de missionário, porque agora eles estavam em terras estrangeiras, mas também um povo que se aguçaria para a sua realidade missional. Agora, povo de Israel e povo de Deus, vocês não vão pensar mais em como era, vocês vão pensar em como vocês estão e como que a realidade da onde vocês estão pode ser mudada. Eu não estou dizendo que a gente deveria abandonar um lar, até porque Jesus, como eu disse, nos incentiva a fazer todos os lugares ao mesmo tempo, e é por causa de uma igreja atrofiada no Novo Testamento, no aqui, que a perseguição teve que vir para eles se espalharem. Porque aqui às vezes fica muito confortável. Eu quero dizer que chegou a hora de nós aderirmos um coração missional, voltados para a cidade, para as pessoas que estão à nossa volta, inclusive nas redes sociais. E para isso existem algumas táticas, algumas tarefas práticas que a gente pode adotar. Nossos espaços, por exemplo, nossas reuniões, nossos cultos, eles devem servir à comunidade. Deveríamos pensar e começar e continuar, como nós já estamos fazendo, e continuar pensando em ambientes, em locais, em etc., para que alcance pessoas da Babilônia. Nós não estamos aqui para fazer as nossas vontades, nós estamos aqui para servir àquele que é o dono da vontade. E o dono da vontade tem interesse com outras pessoas através de nós. Então a gente está a serviço de Deus, servindo a cidade. O trabalho que a nossa igreja realiza, por exemplo, no Manaém, é um trabalho milagroso. É um trabalho divino, que já exerce esse trabalho, que já exerce essa função, inclusive no terceiro setor. Deus já está fazendo algo lá há mais de 25 anos. Está fazendo algo por nós há mais de 30 anos. Então chegou a hora de a gente continuar ainda a inovar, a pensar em como alcançar essas pessoas, a dialogar com elas, porque o mundo, a Babilônia, muda. Chegou a hora da gente fazer mais amizade com quem não é crente, caminhar com quem não é cristão, com quem não é evangélico, não se afastar. Sabe aquele ditado, quem se mistura com porco falhado come? Aquele pai, aquela mãe que olha, se mistura com esse pessoal não, que ele é muito ruim. Jesus faz o contrário. Quem se mistura com porco pode... Meu Deus do céu. Quem se mistura com porco não come farelo. Ensina ele a comer comida de verdade para que ele entenda que ele não é porco. Que ele é um ser humano feito à imagem e semelhança do Senhor Jesus. E ele não precisa continuar numa vida de miséria, de desgraça, vivendo num chiqueiro da vida. Não é para se afastar
de quem pensa diferente. É para caminhar com os diferentes, para que eles aprendam a pensar do jeito do Deus dos crentes. É o contrário. É chamar pessoas que pensam diferente de você, que têm fé diferente de você, para tomar um café na sua casa. Mas também você pode me chamar também. Para almoçar com você. Gente, quantas oportunidades nós temos para dialogar com as pessoas diferentes, para transformar as nossas relações, para substituir as relações de rivalidade e encarar tudo como uma grande oportunidade para que a graça, o amor e a misericórdia de Deus sejam vistas por meio de nós. Por isso, sejamos intencionais. A estética é intencional. Claro que é intencional. Tudo que nós estamos fazendo é intencional. Para criar um ambiente de diálogo, de conversa. As nossas reuniões, as nossas redes sociais, tudo isso envolve um aspecto missional, de cuidado, de serviço a essa cidade que está em ebulição. E é por meio da igreja que a paz reina. É por meio da igreja, é por meio da oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus, que o shalom de Deus se estabelece, vai invadindo a história, invadindo as relações. Shalom não é apenas ausência de conflito. Shalom não era apenas paz. Shalom é igual como as coisas deveriam ser do jeito de Deus. Shalom é a justiça de Deus sendo estabelecida e vivida, experimentada em todos os cantos da terra, em todas as dimensões existenciais do ser humano. Isso é shalom. É como as coisas deveriam ser. A ausência de conflito apenas é muito pequeno para shalom. Shalom é o jeito de Deus de fazer e de conviver com as coisas. Jesus tornou isso possível, vindo a esse mundo e criando um espaço, criando esperança em nosso coração, de um novo céu, de um jeito novo de se viver, mostrando como a gente se relaciona com os diferentes, como a gente deve ser. É por isso que inclusive a mesa está posta. Um lugar que senta branco, preta, branca, preto, índio, mulato, rico, pobre. Gente de todo tipo. Baixinho, gordinho, alto, magro. Porque é em Cristo que os diferentes são unidos. É em Cristo que os corações são chamados à justiça, ao arrependimento. É em Cristo. Esse é o lugar de todos. Não é lugar só para alguns. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe.